Oi gente, tudo bem? Meu nome é Kissila da Silva Machado, eu tenho 13 anos, eu estou no 8º ano A e estudo no Colégio Estadual Luiz Augusto Moraes Seco. A matéria que eu escolhi foi a matéria de artes, a aula 52, e nós vamos falar sobre luz e sombra. Quando olhamos na direção de algum objeto, a imagem atravessa a córnea e chega à íris, que regula a quantidade de luz recebida por meio de uma abertura chamada pupila. Portanto, o que vemos é a luz refletida do objeto para os nossos olhos. Quando a imagem está diante dos nossos olhos, a luz refletida no objeto, corpo e etc. vai enviar essa imagem para os nossos olhos, globo ocular, que vai ser projetado em determinado local do nosso olho. Toda imagem que é refletida nos nossos olhos, ela momentaneamente fica, sim, de cabeça para baixo. Mas como nós já sabemos, a imagem não vai ficar assim. Nós temos um mecanismo no nosso corpo, no nosso olho, que nos ajuda a interpretar as cores, formas e outras informações, que depois são enviadas para o nosso cérebro. E lá acontece a correção dessa imagem. Primeiramente, nós não conseguimos enxergar um objeto, identificar um objeto, um corpo e etc. sem luz. É igual você se trancar num quarto escuro que não tem um pontinho de luz sequer, você não vai enxergar nada. Bom, o que a parte de deixar de ponta cabeça quer dizer? Vamos imaginar que o nosso olho está aqui, enxergando ali, e daí o nosso olho está captando as informações. Daí colocamos uma linha imaginária aqui da ponta da garrafa até aqui e debaixo da garrafa até aqui, formando um X. Se você perceber e a gente for seguir isso aqui certinho, a garrafa vai ficar assim. Daí, a imagem que tá da garrafa assim vai pro nosso cérebro e lá o nosso cérebro corrige, faz as correções necessárias e que no caso se transforma na imagem que nós enxergamos. Uma coisa, gente, que vocês podem perceber é o conceito de luz e sombra, gente, é as fases da lua. Você pode ver aqui, por exemplo, eu vou usar isso aqui de exemplo. O sol, ele está aqui, nós estamos aqui. O sol tá batendo aqui, é aquele dia que a gente não enxerga quase nada da nossa querida lua. Agora, conforme o sol vai indo aqui durante os dias, a gente começa a enxergar um pedacinho dela aqui, e vai aumentando esse pedacinho. Até que o sol fique aqui, a gente aqui e a lua aqui. O que a gente vai ver? A gente vai ver a lua completamente iluminada, aquela lua grandona, lua cheia. E daí o sol vai vindo daqui ao decorrer dos dias de novo, e daí vai sumindo, no caso agora para esse lado aqui. Aqui apareceu tudo e foi sumindo até a gente não conseguir enxergar quase nada de novo. Isso é a natureza nos ensinando o conceito de luz e sombra. A luz e sombra ou chiaroscuro. Técnica para modelar formas em que as partes mais claras parecem emergir das áreas mais escuras, produzindo na superfície plana a ilusão de um relevo escultural. Aí na tela eu vou deixar para vocês uma foto, no caso de uma obra de arte, que é um vaso. Com a luz e sombra é possível criar nas imagens a sensação de volume e espaço. Observem aí, gente, que nós temos aí a luz batendo ali na frente do vaso, nós temos a sombra que está sendo refletida na parede, onde o vaso está em cima, está pegando na parede, onde não tem tanta luz no próprio vaso também. Gente, isso tudo foi aí feito com, no caso, a técnica de luz e sombra. Nós vamos falar aqui agora um pouquinho sobre os tipos de lápis para dar o nosso efeito de luz e sombra no desenho. Eu não vou dizer para vocês que vocês não conseguem fazer um efeito de luz e sombra no desenho usando apenas um lápis. Olha aqui, se você pegar o seu lápis aqui, ó, você vai... Deixa eu segurar de baixo, senão não vai ficar parado. Você vai forçando e vai... Aqui, ó, vai soltando a mão. Deixa eu só aumentar aqui. Olha ali, tá bem pequenininho, mas vocês conseguiram ver que eu consegui sim formar ali um degradê.
é que luz e sombra você vai trabalhar bastante degradê, gente. Vou colocar aí a imagem do vaso de novo, gente, só pra vocês entenderem. Que ali onde tá pegando ali no vaso. Vamos focar no vaso, não muito atrás. No próprio vaso ali vocês estão vendo a luz pegando ali na frente. E onde não tá pegando tanta luz, embaixo ali, onde tá mais escuro, vocês percebem um degradê, gente. Vocês não estão vendo uma coisa fachada. Voltando aqui, ó, uma coisa fachada que nem esse aqui. Eu fiz de propósito. Pra vocês verem que tá aqui, ó, separado. Tem uma faixa escura aqui, uma faixa média aqui, uma faixa clara aqui. Isso tudo foi feito com um lápis só, tá, gente? Luz e sombra não é fachada, tá bom, gente? Luz e sombra é pra você, como eu já falei aqui, deixar o seu desenho realista. Na foto do vaso, o desenho do vaso foi um desenho num papel plano, retinho, assim, ó. Planinho. Mas com a técnica luz e sombra nós trazemos uma coisa, uma sensação de que é uma coisa real. A fotografia, por exemplo, gente, é um exemplo disso. A fotografia também é um papel plano, retinho, fininho, mas nós olhamos ali e com a incidência da luz em certo local, a sombra em certo local, as informações que são mandadas lá para o nosso cérebro, depois de todo aquele processo que eu expliquei no começo, é assim que a gente consegue entender que aquilo ali é um objeto 3D, que você consegue sentir, você consegue pegar ali, mesmo sendo numa fotinha lisinha. Você pode procurar no YouTube também, gente. Pesquisa desenhos assim, desenhos realistas, por exemplo. Desenhos 3D, alguma coisa assim, que às vezes num curta-metragem aparece ali pra você. Eu vi um dia que a pessoa desenhou um coração assim na folha e trabalhou luz e sombra. Mas assim, eu realmente fiquei assustada, digamos assim, porque realmente parecia que o coração tava saltando da folha, né? E realmente era muito legal. E também o desenho de um dragão na folha. O cara desenhou como se fosse um dragão de água, assim, com umas partes assim saindo da água, assim, e realmente, se você olhasse assim, você achava assim, por exemplo, ele tava filmando mais ou menos daqui, parecia muito que tava realmente saindo da folha, mas quando ele chegou mais aqui, você consegue perceber que era só retinho, era um papel reto. E é isso que luz e sombra traz pra gente. Agora vamos falar ali sobre os tipos de lápis. Tá aí na tela pra vocês, numa imagem. E ali no comecinho, nós começamos com o lápis 8B. E vai descendo pro 7B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, 2H, 3H, 4H, 5H e 6H. Eu acredito que tenha mais numerações do que só esses lápis. Mas o que a gente pode falar ali sobre os lápis? Vocês estão vendo que o primeiro lápis ali em cima é um lápis mais poroso. É um lápis que tem um traço mais grosso. Se você chegar bem pertinho aí do seu celular, do seu computador, eu acho que vai dar pra ver melhor que tem meio que uns pontinhos brancos no decorrer do desenho. Isso é um traço mais poroso e o 6H ali embaixo é um traço mais fino e mais claro, porque é um lápis com grafite mais rígido. Para terminar aqui, gente, vamos falar sobre os tipos de sombra. Primeiro sombra e depois os tipos de luz. Sombra natural ou sombra própria. É a que está no próprio objeto e parece sempre que ele esteja voltado para um ponto de luz. A parte iluminada do objeto faz sombra na parte que ficou atrás. A sombra própria varia de intensidade. Fica mais escura ou mais clara de acordo com a intensidade de luz sobre o objeto. Sombra projetada. É a que aparece fora do objeto. Decorre do mesmo ponto de luz que, incidindo sobre o objeto, forma a sombra própria. Agora vamos para a luz. Luz lateral. Eu vou usar essa bolinha de exemplo. Luz lateral é a luz que está vindo de cá. Eu tô olhando de cá e vou desenhar. Luz frontal. A luz tá vindo de cá e eu tô ali desenhando, tipo, vendo a frente onde tá pegando a luz. Luz de cima. No caso é a luz que eu tenho aqui. A luz tá vindo aqui, ó. Aqui começa mais claro e aqui escurece. Eu estou desenhando, olhando de frente. Não importa muito, eu acho que aqui ou aqui ou aqui onde eu esteja.
A luz é praticamente a mesma, digamos assim. Luz de trás é a luz que vem de cá e eu estou desenhando de cá. Eu vou deixar aí uma foto da Mona Lisa pra vocês verem, do Leonardo da Vinci. Vocês estão olhando aí, gente, o conceito de luz e sombra. A Mona Lisa tá com uma luz ali, batendo nela, mas provavelmente não é uma luz muito forte, porque está pegando ali nas laterais dela sombra, vocês estão vendo, né? Gente, agora que eu terminei sobre isso, eu quero deixar uma atividade aí pra vocês. Não é obrigatório vocês fazerem, porque eu não sou professora, mas é pra vocês pegarem uma folha de vocês, pode ser uma folha de caderno do ano passado, tá, gente? Seus pais deram duro pra comprar o caderno de vocês esse ano. Então pega uma folha aí do caderno do ano passado que você não tá mais usando, pode ser cintinha de linha, pode ser uma folha sulfite. E daí vocês vão fazer um desenho, gente. Eu recomendo, se você tiver uma bolinha, não precisa ser dessa, ou então um despertador, que nem tem ali, ou essas bolinhas penduradas, gente, uma bolinha e coloca em cima da mesa, assim, liga uma luz assim, aqui, assim, e faz o teste, desenha pra vocês, gente. Antes de eu dar um tchau pra vocês, eu só queria dizer que também nós temos o jeito de luz de fazer com lápis de cor. E daí é o que a gente trabalha mais ainda, o degradê. E se você é iniciante, eu recomendo você começar mais com lápis grafite. Mas, gente, foi isso. Um beijo pra vocês, obrigada pelo tempo de vocês por estarem assistindo aqui esse vídeo. Eu espero que vocês tenham compreendido. Um abração pra vocês. Tchau!